Lá no Portugal a gente tinha o para. Para quem fez o curso, né, de algoritmos, lembra que a gente tinha o para. Aqui, o para traduzido, né, a gente tem o for. O que o for nos permite? Ele nos permite já inicializar a variável, colocar a condição e incrementar essa variável dentro de uma mesma estrutura. Então a gente coloca, por exemplo, for, ou seria para conte igual a 1, ponto e vírgula, enquanto conte for menor que 10, eu quero que conte incremente de 1 em 1, executando a cada vez o laço do que está dentro das chaves desse for, certo? Então, vamos lá para ver como que ficaria essa execução. Bem, estamos aqui, então vou começar então de novo. Então, for, né? Para quem quiser pensar no português, se eu pensar para int, vou criar uma nova variável, eu posso criar aqui dentro, int i igual a 0, enquanto i for menor que 10, né? Ponto e vírgula, eu vou fazer i receber o valor que está vindo. Para uma outra forma, a gente pode fazer, né? O valor que i recebeu, o valor que está aí, mais 2 para ele imprimir, certo? E aí eu já coloco aqui para a gente, né, as chaves, que é para ele poder repetir. Aí aqui dentro eu vou fazer system.out.println e eu vou imprimir o valor de i, tá? Esse conte aqui já não é mais importante para a gente. Agora a nossa variável, olha, i vai inicializar com 0, enquanto i for menor que igual a 10, eu vou imprimir e eu vou fazendo i a cada iteração, a cada vez que ele voltar, i recebeu o valor que estava em i, mais 2. Então vamos executar esse código aqui. Aí ele executou, né? 2, 4, 6, 8, 6 e 8. Por que ele não imprimiu 10? Porque a gente tem que colocar ou igual aqui, né, para ser menor ou igual ou aquele 11. Então, enquanto i for menor ou igual a 10, ele imprimiu então para a gente até o 10 agora, certo? Uma outra forma de fazer aqui esse i recebe o valor que está em mais 2, pessoal, é a gente fazer assim, ó, mais igual. Ou seja, i vai receber o valor que está nele mais 2. A gente pode fazer dessa forma também, certo? Então, quando eu executo, olha, ele faz da mesma forma. Se eu quiser que ele incremente de 1 em 1, eu posso fazer simplesmente i mais, que ele também vai incrementar de 1 em 1, certo? Só que agora, né, o incremento vai de 0, 1, 2, 3. Ele imprime todos os valores de i dentro desse loop, dentro do for. Então, tudo que está aqui dentro, ele vai repetir até que essa condição, né, seja falsa, beleza? Pessoal, ainda dentro das estruturas de repetição, a gente tem algumas palavrinhas, duas em específico, que são muito importantes, que vocês têm que guardar. A primeira delas é o break. O que o break fala? Ele literalmente quebra o laço de repetição. Então, quando a gente coloca um break dentro de um while, de um for ou de um while, ele literalmente para a execução dele e continua após onde é fechado essa estrutura, certo? Então, o break, ele literalmente quebra essa estrutura. Então, por exemplo, se a gente tem um for que faz conte indo de i até conte menor ou igual a 10, fazendo conte mais, se, por exemplo, eu coloco dentro do for um if, onde eu coloco se, né, if, conte igual a 5, e eu coloco dentro desse if um break, o que vai acontecer? Ele vai imprimir para mim 1, 2, 3, 4. Porque quando o conte for 5, ele vai encontrar o break e vai sair do for. Ele literalmente sai do for, tá? E continua a execução depois do for. Ele não para o seu algoritmo em si, ele só para a estrutura de repetição, certo? Então, o break, ele faz essa parada, ele mata a estrutura de repetição. Ele não deixa que repita, mas depois que ele encontra a estrutura de repetição. Tudo bem? Uma segunda palavra, né, importante é o continue. O que esse continue fala? Ele faz o seguinte, a ideia é muito parecida com o break, só que enquanto o break ele mata a execução daquele for, daquela estrutura de repetição, o continue ele faz o seguinte, ele pula aquela iteração, certo? Então, por exemplo, enquanto naquele anterior a gente fala, quando ele encontrava o 5, ele literalmente saía fora do for, né? E continuava a execução depois do for, o continue ele faz o seguinte, quando ele encontra o continue, ele pula a iteração. Então, o mesmo exemplo, né? Conte igual a 1, indo até conte menor do que 10, fazendo ele incrementar de 1 em 1. Quando eu coloco um if, olha, se conte igual a 5, continue, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Quando ele chegar no 5, ele encontrou o contínuo, ele já pula direto, né, para o 6. Então ele não vai imprimir o 5, mas ele também não vai matar a execução. Enquanto no break ele matava a execução no 4 e continuava o algoritmo a partir do for. No continue não, ele pula apenas esse laço, né, essa iteração do laço que ele, em vez de ele matar, ele vai fazer
4, ele encontrou um contínuo, ele pula o 5 e vai direto para o 6. Então 6, 7, 8, 9, ele continua executando normalmente. Então vamos aqui fazer esses testes, né? Vamos ver se isso realmente funciona aqui no nosso NetBeans. Então eu vou colocar de novo, né? For inicializando aqui o i com 0 e indo até i menor ou igual a 10 e incrementando de 1 em 1. Então eu vou colocar aqui, olha, se, né, o meu i for igual a 5, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer, olha, break. Simplesmente coloco a palavra break. Então ele vai executar, olha, ele executou 0, 1, 2, 3, 4. Quando ele i foi igual a 5, ele encontrou um break e já saiu. Vocês podem, por exemplo, ver que ele continua depois do for. O nosso for, a chave dele fecha aqui na linha 25. Então na linha 26, né, logo depois do for, eu vou colocar aqui, ó, system.out.println e vou imprimir, olha, depois do for, só para vocês entenderem o que eu estou falando, que ele vai continuar a execução. Então vamos lá, executar de novo, olha, 1, 2, 3, 4, ele imprimiu depois do for. Por quê? Porque o algoritmo ele vai continuar depois do for. A única coisa que ele vai sair é da nossa estrutura de repetição, beleza? Enquanto se eu colocar aqui, olha, continue, quando eu mandar executar, o que ele vai fazer? Olha, 0, 1, 2, 3, 4, ele não encontrou o contínuo, ele já vem direto aqui para o i++, né? Então ele já vai incrementar, ele não vai continuar a execução dentro do for. Mas aí, na hora que ele termina o for, ele continua aqui, né? Olha, até imprimir, ó, depois do for. Então, deu tudo certo, beleza? Espero que vocês tenham entendido aí a diferença do continue para o break. Bem, eu já tinha adiantado disso, né? Mas lembra que a gente sempre estava colocando, pessoal, olha, por exemplo, x recebe o valor que está em x menos 1, x recebe o valor que está com x mais 1. A gente pode fazer essas operações, que a gente chama de atribuição composto, colocando, por exemplo, se eu quero pegar o valor que está em x e somar mais 1, eu coloco x mais igual. Se eu quero subtrair, eu coloco x menor igual o valor que eu quero subtrair, ou seja, quando eu coloco dessa forma, eu faço o valor que está nessa variável receber a operação, né, que está dentro dela, mais o valor. Então, x, por exemplo, o valor que está em x, menos o valor que eu coloco. Então, x menor ou igual a 1, então eu pego o valor que está em x, subtraio desse próprio valor 1, nesse exemplo. Então é isso, pessoal, muito obrigado. De novo, quem puder, né, acesse lá a Play Store, baixe nosso aplicativo chamado Portal Programando, vocês vão ter acesso a todo o nosso conteúdo e espero vocês na próxima aula. Se você gostou, deixa um comentário, se não gostou, deixa um dislike, se gostou, deixa um like também. Se ficar com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, pode ir lá no Portal Programando e deixar suas dúvidas que eu vou estar respondendo todo mundo. Beleza? Abraço!